Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa noite, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no canal para se inscrever, deixar o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meus amigos, sem demoras, hoje um dia bastante agitado no Vasco da Gama. Vamos falar aqui sobre o CT. Hoje teve um café da manhã lá no nosso CT. Vamos falar aqui sobre a aglomeração, filas hoje em São Januário. Começou a impugnação das pessoas que têm direito a pleitear, a estar na listagem de sócios. Vamos falar também sobre a preparação envolvendo Vasco da Gama e Atlético Paranaense, a situação de grana entrando no Vasco da Gama e reforços aí, certo? Houveram novidades hoje. Meus amigos, primeiramente com relação ao café da manhã. Hoje teve um evento lá no nosso CT, as organizadas do Vasco estiveram presentes, assim como o prefeito do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, que fez um discurso. Marcelo Crivella foi quem cedeu o terreno para o Vasco da Gama, junto com o vereador Isqueiro, que também falou que iria mudar o nome da ciclovia do Rio de Janeiro, a Tim Maia, para Vasco da Gama, pois segundo o mesmo só vive caindo. Enquanto isso, hoje lá em São Januário, muita aglomeração, muitos sócios que moram fora do Rio de Janeiro reclamando por conta do deslocamento. Afinal de contas, a impugnação está sendo de forma presencial. É obrigatório aquele sócio que se sentiu lesado, que tem os comprovantes de pagamento e que não tem o nome constando na lista, terá o prazo de 5 dias úteis aí para efetivamente conseguir que o seu nome esteja lá na listagem de sócios. E hoje foi uma fila enorme, muitas pessoas portadoras aí de deficiência física reclamando porque tiveram que subir escadas. Então, poxa, vamos facilitar aí o processo aí eleitoral do Vasco da Gama. E eu espero que isso não continue aí a tramitar na justiça. Meus amigos, agora com relação a Vasco da Gama e também a equipe do Atlético Paranaense. Vasco da Gama amanhã tem um compromisso muito importante. O Vasco vencendo continua no G4. O Vasco pode conseguir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro amanhã com um jogo a menos. Lembrando que a partida não vai passar na televisão, nem na aberta, nem na fechada. O Vasco da Gama não se manifestou com relação a isso, não repudiou esse ato da Rede Globo, então vamos ficar aí sem assistir a partida do Vasco. O nosso canal fará a transmissão aí do jogo do Vasco, a narração. E meus amigos, o Vasco aí com muitos desfalques, conforme a gente tem dito no decorrer da semana. O Vasco sem o Henrique, sem o Vinícius, o Vasco da Gama
sem Graça, Breno e também o Wesley. Juninho não joga e está confirmado. Leandro Castan será poupado. Decisão aí do Departamento de Fisiologia junto com o Departamento Médico do Vasco da Gama. Castan não joga, certo? E meus amigos, a gente vai ter o retorno de Thales e também de Bruno Gomes. Então, ao que tudo indica, o Vasco da Gama aí deverá colocar os seguintes atletas em campo: Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Marcelo Alves, Neto Borges, Andrei, Felipe Bastos. Aí o Ramon tem uma dúvida, ele não sabe se entra com Carlinhos ou com Catatal, Benítez, Thales e Germancano, certo? O Vasco que tem totais condições aí de vencer a equipe do Atlético Paranaense, que não vence há 4 partidas neste campeonato brasileiro. Amigos, o Vasco espera receber alguma grana na próxima semana. Está muito perto de entrar aí o pagamento da Rede Globo no que tangencia o Premier, a TV fechada. Com esse dinheiro, o Vasco espera efetuar os pagamentos dos funcionários na segunda-feira. Também tem o dinheiro aí da Copa do Brasil para poder entrar. Uma possível venda aí do Luan para um clube da Espanha. Luan, zagueiro do Palmeiras, que o Vasco tem 40% do passe. E também o Vasco vai receber aí o dinheiro referente ao Alan. E meus amigos, com relação a reforços, certo? Hoje a gente ganhou mais um estímulo aí para poder sonhar com a vinda do Souza para o Vasco da Gama. O nosso Allan Kardec, também atleta oriundo das divisões de base do Vasco da Gama, colocando uma pilha aí no nosso Souza para ele vir para o Vasco da Gama. E particularmente eu acho que o momento é esse para o Souza vir para o Vasco da Gama. O Souza já tem 31 anos, não é nenhum garoto, então eu acho que para vir, para encerrar a carreira no Vasco da Gama, com 32, 33 anos, não sei se seria ainda útil ao Vasco da Gama. Então esse seria o momento. Salário é alto? É alto. Mas o cara que é vascaíno de verdade faz igual o Juninho Pernambucano fez e abre mão do que ganhava lá no mundo árabe, no futebol francês, para vir jogar no Vasco da Gama aí por um salário menor. O Vasco, que tem condições sim de pagar 300 mil, por exemplo, abriu uma parte aí da folha com a saída de Fred Guarim, e vamos aguardar para ver como que fica essa situação. Tá bom, meus amigos? Valeu aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Muito obrigado. Valeu.